paradoxismo é a posição segundo a qual a melhor forma de se explicar a pluralidade da realidade é precisamente pensando o paradoxo do paradoxo como aquilo que a impulsiona ou justifica e, portanto, a melhor arquétipo possível para se colocar como a base de um sistema metafísico seria o próprio paradoxo enquanto uma entidade autorreferente ou reflexiva, enfim. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo nas nuances teóricas. Se você quiser ler o artigo de fundação dessa posição filosófica, o link vai estar aqui embaixo. O que a gente quer oferecer aqui é simplesmente uma breve história dessa nova postura que tem como berço justamente os pontos de tensão que a gente pode chamar aí de novos realismos. Então, bom, vamos tentar entender o que levou a gente nessa direção, na direção do paradoxismo. Primeiro de tudo, a gente tem algumas sementes, né? Pelo menos duas. A primeira dessas sementes é precisamente um compromisso com um realismo pluralista, que inclusive é uma coisa sobre a qual eu me perguntava se era possível realmente defender um tipo de realismo que fosse essencialmente pluralista. Porque, bom, parece que se você é realista sobre uma coisa, você vai acabar sendo antirrealista sobre uma outra coisa. Então, como que a gente consegue, a partir de uma perspectiva em que a realidade é totalmente inclusiva, dar conta dessa pluralidade que existe, enquanto absolutamente real em todos os níveis? Bom, esse é o primeiro compromisso que eu queria tentar desenvolver, então, uma primeira semente, né? Depois disso, veio o que eu chamo de um compromisso com o ceticismo cósmico. Eu tive contato lá em 2020 com o ceticismo pirrônico, e aí eu aprendi, né? Bom, então você tem posturas diferentes, posições diferentes, argumentos diferentes, parece que nem um lado e nem o outro é mais convincente, e portanto você suspende o juízo. Eu comecei a pensar, por que esse conflito dialético precisa estar restrito ao âmbito do discurso ou do humano? Então, depois eu acabei descobrindo que algumas pessoas foram um pouco por essa linha, e inclusive a reflexão a partir de algumas posturas que têm a semelhança de família, no mínimo, com a nossa posição, ou seja, Heráclito, Hegel, ou mesmo Pirro, tudo isso, todas essas reflexões com esses outros filósofos possibilitaram a gente a chegar onde estamos hoje, né? Nessa primeira fase do paradoxismo. Então essas são as sementes. Depois disso, a gente tem ali a fase de desenvolvimento. E de novo, dois são os pontos mais importantes. O primeiro foi quando eu comecei a desenvolver pesquisa acadêmica, né? Então eu parei de estudar mais sozinho, embora eu já estivesse na universidade, mas em letras, e comecei a fazer uma iniciação científica com o meu orientador da filosofia sobre Wittgenstein. E eu já tinha essas inquietações comigo. Eu mandei para ele 2 textos sobre o assunto. Um era o título justamente Inquietações, o outro eu já não me lembro mais, mas esse segundo tinha algumas intuições que são bem próximas daquilo que o paradoxismo defende hoje. Então, esse período foi crucial, assim, eu estar ali dialogando com uma galera no início de uma carreira de pesquisa, digamos assim, vendo várias posições, vendo vários contrapontos, imprescindível. E junto aí com esse desenvolvimento, veio, digamos, a cereja do bolo, que foi no ano de 2023, quando eu consegui finalmente resolver um problema que para mim estava ainda obscuro. Na verdade, as ferramentas para resolver esse problema já estavam no sistema, mas eu ainda não tinha visto exatamente como argumentar, que era justamente o problema da consistência, né? Se eu parto do paradoxo, como que daí eu chego em verofuncionalidade? Ou seja, no fato de que isso daqui é o verdadeiro ou falso. Isso é necessário, ou pelo menos desejável, se você quer um sistema realista consistente. Então, finalmente, em 2023, eu consegui chegar numa resposta, e isso possibilitou que eu escrevesse um artigo que leva a gente para o terceiro e último ponto, que é precisamente a efetivação ou a fundação do paradoxismo.
Eu fiquei sabendo, quando eu entrei no mestrado, né, que estava uma chamada aberta para a revista das questões. E eu já conhecia, de ouvir falar, né, o pessoal que estaria editando esse número. Chajara Ben-Suzan e o Otávio Maciel. Os dois são expoentes daquilo que eu pesquiso, que é o realismo especulativo, e no caso, também o novo realismo. E eu falei, caramba, eu acho que eu preciso realmente propor alguma coisa, sabe? Não dá para eu ficar quieto tendo essa chamada aqui. Então o que eu resolvi fazer foi precisamente escrever um artigo. E eu sabia que o pessoal nessa seara de reflexões curte muito quando a gente é ousado, quando a gente tenta inovar. Então o que eu fiz? Eu escrevi sobre o paradoxismo, com muito medo, inclusive, dele ser rejeitado, né? Do artigo ser rejeitado, porque é uma ideia nova, enfim. E aí, para minha surpresa, para minha alegria, o artigo foi aceito. E é esse ponto, essa data, que para mim realmente finca a inauguração do paradoxismo. Por quê? Porque é muito fácil alguém totalmente isolado de todo mundo falar, olha, fundei uma posição nova, hein? Sou o novo Platão, sou o novo Hegel. E aí fica sempre aquilo, né? Mas será que é mesmo? Quem que pode confirmar ou falar que não é? É sempre bom a gente ter alguns parâmetros de confirmação, digamos. E eu coloquei para mim como um parâmetro para a fundação desse movimento, né, dessa posição, melhor dizendo, justamente a aceitação dos pares, daqueles que estão ali já há muito tempo, a vida toda, se dedicando à mesma área que eu, e que, olhando para essa proposta, a considerem interessante, né, como uma proposta que tem realmente algo a oferecer. Então, no dia 20 de dezembro de 2024, finalmente, o paradoxismo foi fundado. Inclusive, aqui para fechar, tem uma história um pouco cômica, eu acho. Se você for olhar lá a edição, e eu vou deixar o link, né? Todos os textos praticamente estão em português. O meu, mas de uma outra pessoa, são os únicos que estão em inglês. E eu fiz isso, escrevi em inglês, porque eu vi a edição passada sobre o tema do realismo especulativo e quase todos os textos estavam em inglês, até da galera brasileira. Então eu pensei, bom, deve ser praxe, né? Sempre que eles falam sobre esse assunto, até porque os autores, fundadores lá do realismo especulativo estão todos vivos, então deve ser para abrir diálogo e tal. E eu escrevi em inglês e descobri que no fim das contas aquilo tinha sido uma edição especial em colaboração com o pessoal lá de fora, e que essa edição para a qual eu submeti não tinha nada a ver com com o pessoal que fala inglês. Então é isso, meu texto ficou lá em inglês, mas de toda forma a posição está fundada e o texto de fundação está aqui embaixo no link. É só clicar lá para ler se você se interessar.